Dá um sorriso para Jesus aí. Amém? Jesus está te olhando. Pedimos a Ele que fale conosco nesta noite, o Espírito Santo que nos ensine. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos aprender. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para nós, para que nós pudéssemos conhecer. Você está no capítulo 26, deve olhar para o versículo 16, e aí nós temos uma expressão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele falava com Paulo. E ele respondeu à pergunta de Paulo, dizendo para ele: eu sou Jesus que você persegue. Paulo fez uma pergunta, Saulo fez uma pergunta e ele respondeu: eu sou Jesus que você está perseguindo. Ele perseguia os cristãos, os crentes. Porém, nesse dia, ele descobriu que ele não estava só perseguindo os do caminho, aquela seita, como eles chamavam, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo, o próprio Jesus, que diziam que tinha ressuscitado dentre os mortos, e Saulo não acreditava nisso. Ele estava como que vivendo um período de tempo aonde a sua própria fúria, porque a Bíblia diz que ele, enfurecido contra os cristãos, ele os obrigava a blasfemar, arrastava-os, levava-os para a cadeia, para a prisão. A respiração dele era uma respiração quente de tanta ira, tanta fúria contra os crentes. E ele achava que ele estava servindo a Deus. Abra um parênteses aqui para lembrar você, que nos dias que nós vivemos, eu não quero dizer centenas, eu quero dizer milhares de pessoas que acham que estão servindo a Deus, pensam que estão servindo a Deus. E muitos estão em igrejas, e muitos estão em igrejas evangélicas, mas não estão servindo a Deus. E se formos um pouco mais longe, nós vamos nos lembrar que Jesus se dirigiu para algumas pessoas que disseram para ele: mas Senhor, nós expulsamos demônio no seu nome, nós curamos enfermos. Jesus se dirigiu para eles e disse: eu nunca conheci vocês. Eles expulsavam demônio, curavam enfermos. E Jesus disse: eu nunca te conheci. No início, então, desta mensagem, eu chamo a sua atenção para dizer para você que as coisas de Deus nós temos que tratar com muita seriedade. Não é brincadeira. Não vai entrar no céu porque acha que vai entrar. Ou porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, ou então não entra. E o Saulo, ele desenvolveu uma autoconfiança muito grande, porque ele conhecia todo o Antigo Testamento com profundidade. Ele estudou com um dos maiores professores da época. Ele se preparou para ser, na sua época, um grande líder religioso. E nesse dia ele está ouvindo o Senhor dizer para ele: olha, eu te apareci por isto. Nesse encontro de Saulo com Jesus, no caminho de Damasco, isso está sendo referido aqui no capítulo 26, e você pode olhar no livro de Atos, no 22, no capítulo 9. São 3 vezes que essa história aqui ela é relatada. Aí você vai entender alguns detalhes que parece que existe contradição, mas não existe contradição. O Senhor apareceu para ele, e é interessante que não apareceu só para que ele o conhecesse e fosse salvo. Ele conheceu o Senhor Jesus e foi salvo. Mas neste encontro, o Senhor Jesus está dando para ele também direção, diretriz. O Senhor está dizendo para ele, nessa hora que se encontra com ele, como é que a vida dele ia ser.
daquele momento em diante. Isso aconteceu com você quando você teve um encontro com Jesus? O Senhor disse para ele: eu apareci para você por isto. Primeiro, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que você tem visto e das coisas que ainda eu vou aparecer para você. Eu apareci para você, Saulo, mas eu vou aparecer mais vezes ainda. Escuta, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado dentre os mortos. Paulo adorava Jesus da maneira que você adora. Pedro diz assim: nós nunca o vimos, mas nós o amamos com profundidade. Muitos aqui nunca viram Jesus, mas pode ter gente no nosso meio que já viu o Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos, assentou-se à direita de Deus. E Jesus agora aparece para Saulo e diz: eu te apareci, Saulo, entenda, para isso. Primeiro, te colocar como ministro. Você vai ser um ministro, isso é, você vai ter uma função, você vai ter um cargo, você vai ter um ofício. Parece que a mensagem nessa noite vai para uma direção que alguns dizem assim, é um pouco dura essa palavra. Mas, se existe alguém que merece ser lançado no inferno, é aquele que aceita o Senhor Jesus e senta dentro de uma igreja e diz: agora eu vou para o céu. E não se preocupa mais com ninguém. E não quer saber se vai salvar a alma, se não vai salvar. E diz que isso daí acho que é obrigação do outro, aquele que tem o dom de pregar. E tem gente que passa meses sem orar e falar com Jesus: salva, Senhor, aquela pessoa, salva aquele outro. Porque ele não entendeu direito ainda, mas Jesus se encontrou com Saulo e estava explicando para ele direitinho. É assim, ó, você vai ser um ministro e vai ser testemunha, você vai ser militante, você vai testemunhar. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. O Senhor chama o seu exército, e o profeta no Antigo Testamento diz: ele passa o seu exército em revista, porque ele é o comandante, e o seu exército tem que entrar na batalha. E você vai ainda conhecer outras coisas, e vai ter muita luta, e vai sofrer muito, mas não se preocupa, eu te livro. Eu vou te livrar não só dos judeus, mas eu vou te livrar também dos gentios. Dos gentios, Senhor, sim, dos gentios, porque é para os gentios que eu estou te enviando agora. É difícil entender essa transição da igreja onde só tinha judeu, e de repente começa a entrar no meio dessa igreja gentios. Os judeus consideravam os gentios como pessoas que não tinham condição alguma de servir a Deus. Aí o Senhor continua dizendo assim para ele: o que você vai fazer, Saulo? Você vai abrir os olhos deles. Você vai convertê-los das trevas onde eles estão para a luz. E você vai converter eles do poder de Satanás a Deus. Eu estou te enviando. E você vai encontrar com pessoas que estão em trevas, com os olhos entenebrecidos, cegos, não enxergam nada. Mas você vai abrir os olhos deles. Você, Saulo, vai convertê-los dessas trevas que eles estão à luz. E eles estão debaixo do poder do império das trevas, de Satanás. Mas você vai tirá-los de lá, do poder desse império. E vai trazê-los para o meu reino. Deus está dando direção para ele, porque dizia assim: essas pessoas vão receber remissão e vão receber herança entre todos aqueles que são santificados porque acreditam em mim. Você só é santificado quando você crê em Jesus de coração. Isso é o que está no capítulo 26 e você pode ler depois. Quando o Senhor está falando com Saulo, dizendo para ele: você vai fazer tudo isso, Saulo. Paulo, você vai fazer tudo isso.
Eu vou fazer, Senhor. Você lembra quando Deus falava com Jeremias? Jeremias diz, Senhor, eu não tenho condições, eu sou uma criança, eu nem sei falar. Deus disse assim, Jeremias, você nem tinha nascido, nem tinha sido formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te chamado, já tinha dado você como profeta para a nação. Deus, então ele escolhe Paulo e ele vai dar poder, ele vai dar autoridade. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso nessa noite, o Espírito Santo nos ajudasse a entender. Que Deus está sentado no céu e ele domina todas as coisas, mas essa operação poderosa do poder de Deus, ela exige uma cooperação humana. Ela exige a sua cooperação. E é interessante isso porque Paulo, ele tinha poder. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E aí ele foi lá para o sumo sacerdote Caifás. Nós estamos aí no ano 18, ano 20, deve ser mais ou menos isso, na época de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo. E ele pede cartas para que ele tivesse mais autoridade ainda. Porque ele queria ir para Damasco, e ele foi com as cartas, e com o poder, ele tinha poder e tinha comissão. E todos os que ele encontrasse daquela seita, porque ele chamava o cristianismo de seita, podia ser homem, podia ser mulher, não importa. Ele os iria conduzir presos para Jerusalém. Que autoridade é essa e que poder é esse que Saulo tinha? Quando ele pega essas cartas nas suas mãos, e ele sai e começa a perseguir, e vai em busca dos que são cristãos, e ele chega com aquela autoridade e prende essas pessoas e leva eles presos, quer levá-los presos para Jerusalém. E ainda quer levá-los ao Sinédrio para eles serem julgados. Se você ler alguns livros apócrifos, você vai descobrir que nessa época, o governo de Roma que dominava, ele tinha dado autoridade para que os próprios sumos sacerdotes, os seguidores como fariseus, Saulo era um fariseu, eles pudessem levar todos os judeus que não obedeciam à lei, porque tinha uma lei lá do judaísmo, para serem julgados perante o Sinédrio. Então eles tinham um apoio, um aval de Roma. E Saulo, ele se sentia poderoso. Ele sentia que tinha uma autoridade. Pense bem sobre isso, irmão, porque nós estamos em dias. Pense bem sobre isso, irmãs, porque nós estamos em dias em que muitas pessoas, aqueles que dividem igreja, aqueles que são empossados e não têm ministério algum, muitos que se auto-intitulam ministros e não são ministros, porque quem chama e diz, eu te ponho por ministro, é só Deus. Muitos desses, como diz Paulo escrevendo no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, se Satanás se transforma em anjo de luz, os ministros dele se transformam em ministros de justiça. Muitos desses são ministros de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Se você quiser os versículos, depois nos procure. E estes têm poder e têm autoridade. Pode ter poder político, pode ter poder financeiro, porque administra uma quantidade de dinheiro muito grande, mas não tem poder espiritual. E não tem poder sobre a igreja santa do Senhor, a igreja universal. Porque esta igreja, Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. E só recebe a autoridade aquele que é chamado como Saulo foi. E aquele que é denominado pelo único Senhor dos senhores. Aquele que comprou essa igreja com seu sangue. Só ele. E esse tipo de autoridade que Paulo tinha, ele colocava em execução. Mas até o momento
em que alguém disse para ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Uma vara com uma ponta, como se fosse uma peixeira, uma faca. Você encostava no animal, ele sentia aquele cutucão, ele tinha que ir. É como se o Senhor estivesse dizendo para ele: ó, está encostado em você o aguilhão. Se você se mexer é pior, mas mais dor você sente. Quanto mais você se mexe, mais dor você sente. Quando o ladrão chega e encosta a faca assim, a pessoa fica quietinha. Se ele for fazer qualquer movimento, ele faz movimento contrário à faca. Mas o Senhor estava dizendo para ele: ó, é duro para você. Saulo, você está como uma fera indomável, como pregou aqui o pastor Antero, numa dos primeiros estudos. Uma fera que não dava para ser domada. Mas o Senhor estava dizendo para ele: ó, não adianta você recalcitrar, não adianta. Eu cheguei, Jesus, já encostei o meu aguilhão, e quanto mais você se mexer e pular, mais dor você vai sentir. E o Senhor disse assim: eu lhe mostrarei o quanto importa ele padecer pelo meu nome. Jesus disse isso. Aí quando o Senhor disse para ele isso e as coisas foram acontecendo, olha como esse homem muda. Aí ele diz assim: Senhor, chama ele de Senhor, no caminho de Damasco. O que queres que eu faça? Ele está mudando, não está? Ele não está mudando? Você entende bem o que significa essa mudança? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura eles são. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E ele, então, esteve 3 dias sem comer e sem beber. Até que o Senhor falou com Ananias, você conhece a história. Ananias não queria ir, mas Deus disse assim, Jesus disse assim para ele: pode ir, Ananias, porque esse para mim é um vaso escolhido. Quando o Senhor Jesus diz: esse é um vaso escolhido, é impossível ele se enganar. Ele não se engana. Porque quando ele chega perto de você, ele olha para você e te enxerga por dentro. Ele vê na divisão da sua alma e do seu espírito. Ele vê todas as suas inclinações. Ele sabe se é possível ou não você amá-lo. Quando ele chega, por mais duro que você seja, ele já sabe. Ele diz assim: ó, esse aí vai ficar apaixonado por mim, vai dar vida por mim. Porque ele conhece. Paulo tinha uma chamada desde o ventre. E todos nós estamos enquadrados no Salmo 139, que diz: ainda não tinha sido formado no ventre da minha mãe. Ó Deus, o Senhor já me conhecia. Ele, Saulo, ouviu Ananias dizer: Saulo, sabe aquele Jesus que te apareceu lá no caminho? Talvez Saulo tinha muitos pensamentos na cabeça, talvez ele tenha pensado assim: mas como é que você sabe, Ananias, que Jesus te apareceu? O próprio Saulo tinha tido uma visão que vinha lá um homem, um Ananias, e ia pôr as mãos sobre ele. E ele ficou esperando aquilo. E Ananias esclarece: ó, aquele que te apareceu no caminho, foi ele que me mandou aqui. E ele disse assim: ó, agora você vai tornar a ter vista, porque ele estava cego. E você vai ser cheio. Você quer dar glória a Deus? Quer dar glória a Deus? Você tem medo de Jesus chegar perto de você e dizer: você vai ser cheio agora? Tem medo? Ah, Jesus, se o Senhor for me batizar com o Espírito Santo, me batiza em casa, quietinho, dentro do meu quarto. Não me batiza na igreja, não. Nem no ônibus, Jesus, na rua. Não fa... E eu quero ser batizado, mas eu quero ficar assim, light. Dá uma olhadinha nesse artista que vai representar alguma coisa aí. Porque eu quero que você reflita muito sobre isso. E eu quero que o Espírito Santo fale com você. E Deus não precisa de muita coisa para falar, não. Presta atenção. My eyes! Gone blind!
Ele está há 3 dias aí sem comer e sem beber quando Ananias chegou. Ó, dos muitos pensamentos, ele está dizendo aí: Ananias, eu falhei com você. Eu falhei com Deus. Eu falhei com meu povo, eu falhei comigo mesmo. A minha alma está em chamas. Me ajuda. Help me. I have chosen him to proclaim my name to the world. I am sent by God for you. E a Bíblia diz, naquela mesma hora ele o viu. Caíram como que escamas dos olhos. Aí ele viu Ananias. E a voz de Jesus já tinha soado, irmãos. Este é um vaso escolhido. Este é um vaso escolhido. Quando o Senhor fala, não tem jeito de voltar atrás. Olha, depois disso, Paulo já começou a pregar. Ele já saiu daí como militante. Ele falava ousadamente no nome do Senhor Jesus e disputava contra os gregos. Olha a visão que ele passou a ter. Ele dizia assim, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Falou em palavras, Paulo era o máximo, ele era o suprassumo. Ele conhecia tudo, desde o Antigo Testamento e coisas mais. Ele se destacava com a sua eloquência. O seu fluir quando ele ia falar das coisas da Bíblia. E ele falava nas sinagogas, por certo. E era talvez alguém que já estava ultrapassando o seu professor Gamaliel, não sei. Ele se achava, acho que até melhor, porque o Gamaliel deu um conselho e disse, ó, não vai atrás desses crentes. Deixa, porque se isso aí for obra de Deus, você não vai conseguir. Ele deu um conselho lá para os maiorais. Mas Saulo não quis saber não, irmãos. Mas Jesus chegou. Jesus pegou ele direitinho, irmãos. Um dia o Senhor Jesus estava com seus discípulos, eles começaram a dizer assim, ó, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é profeta, outros estão dizendo que o Senhor ressuscitou, é o Jeremias que ressuscitou. De repente, Jesus pega eles numa curva e diz assim, e vocês, o que dizem que eu sou? O reino de Deus, Paulo teve que entrar nesse reino. E olha o que ele era antes. E quando ele entra debaixo desse reino, como ele muda, como ele é transformado. Ele diz aqui nesse capítulo 26, diante daquelas autoridades, ele diz, eu recebi uma visão celestial. E ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. O que mais nós precisamos nesses dias são pessoas que recebam algo de Jesus, de verdade. E que avaliem essa vontade do Senhor Jesus. E que não sejam desobedientes, mas façam como Paulo fez. E ele entendia como Jesus explicou. E Paulo, ele conhecia Jesus, irmãos. E depois que aconteceu isso com ele, no capítulo 26, você vai ver que ele foi para o templo, ele estava lá, e de repente ele abriu os olhos e Jesus estava na frente dele. E ele começou a conversar com o Senhor. E Jesus disse para ele, sai de Jerusalém, porque eles vão te matar. Ele disse, não, Senhor, eles sabiam quem eu era, eu vou pregar. O próprio Jesus dizendo para ele, ó, sai, vai para outro lugar, foge. Ele disse, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. Nessa hora parece que ele está até querendo desobedecer até Jesus. Ele se coloca em pé, como um militante. E não desobedece à visão celestial. Ele jamais esqueceu que o Senhor disse para ele, eu te apareci por isso. Para te colocar como ministro.
para que você abra os olhos deles e converta eles das trevas para a luz, para que você arranque eles do poder de Satanás e os coloque debaixo do reino do Filho do amor. Jesus, ele ensinava que o reino de Deus, ele está no meio de nós. E quem quer entrar no reino de Deus tem que receber como uma criança, indefesa, humilde. E tem que nascer de novo. E Jesus disse assim, olha, vai ter que fazer a vontade do Pai que está nos céus. São alguns princípios dos quais nós não podemos fugir. Ou você está debaixo do reino de Deus, ou não está. Quem sabe você está lá ainda naquela fase, eu estou lá naquela fase ainda, que eu vou ter que pegar a carta e vou ter que ir para Damasco para ter um encontro no caminho. Meu irmão, minha irmã, escute. Se Deus não poupou seu próprio filho, que estando na terra disse assim, olha, se fizeram isso ao lenho verde que sou eu, que dirá vocês que são capim seco, são mato seco. Se ele não poupou seu próprio filho, por que você acha que ele vai ficar passando a mão na sua cabeça e não vai levar você lá no oleiro, como ele levou Paulo, para mudar a vida dele? Por que você acha que ele não vai? Porque ele tem muita misericórdia e muito amor, então ele vai ficar só dando beijinho? Não. Ele vai sentir uma dor profunda. Quando Saulo estava naquela situação que você viu lá no filminho, na representação, o Senhor olhava para ele, Deus sentia uma misericórdia muito grande. Acho que Deus tinha vontade de chegar lá, abraçar e dar um monte de beijo nele, dizer, meu filho, você está tão... Mas o Senhor deixou. Como Jesus, que estava alguns dias de viagem, alguém disse assim, ó Lázaro, está doente. Jesus, está doente? O Senhor ficou triste, mas Jesus não foi lá. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. O Senhor Jesus permitiu que Lázaro morresse. Só depois ele foi lá. E lá no Antigo Testamento nos mostra os servos do Senhor, que foram jogados na fornalha de fogo ardente, e Deus ficou olhando. Mas quando eles estavam lá dentro, o Senhor entrou lá junto com eles. O Antigo Testamento nos mostra Daniel, o profeta, que sentiu não sei o que, irmãos, quando ele olhou que ele estava sendo lançado lá naquela cova, que só tinha leão. Olhe para a história da igreja. Quantos cristãos foram incendiados e mortos? Quantos cristãos foram comidos por leão? E Deus não os livrou, ficou assentado no seu trono, mas os recebeu na glória. E deu para eles a herança que ele tem prometido. Irmãos, Deus não é como muita gente está pensando e como muitos pregadores estão pregando, não. Ele vai tomar providência. Corrige tua vida. Entra no caminho. Se é filho da luz, anda como filho da luz. Porque senão vai descer no oleiro. E ele vai amassar o barro. E ele vai fazer o vaso como ele fez o apóstolo Paulo. É duro isso, não é? Mas olha o que Paulo entendia. O reino não é palavra, não é conhecimento, não é teoria. Mas o reino é poder. Tem muita gente com muita palavra, irmão, muita teoria. Mas está correndo de qualquer demôniozinho aí. Ele entendia assim. Ele dizia, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. 3 coisas importantes, e você depois vai refletir sobre isso. Às vezes nós estamos tão preocupados com a justiça, e estamos falando aqui hoje sobre justiça também. Com a retidão, com a santificação. Vamos orar, vamos nos dedicar. Tão preocupados com a justiça, que a gente perde até a paz. Você já está saindo fora do reino, irmão.
E tem alguns que buscam tanto a paz que não conseguem nem se alegrar. Também está saindo fora do reino. Porque para ficar debaixo do reino tem que ter justiça, mas também tem que ter paz, mas também tem que ter alegria. Existem pessoas que se santificam tanto que não conseguem nem sorrir mais. Por isso que eu disse para você, dá um sorriso para Jesus. O reino de Deus, para Paulo, ele sabia que existia uma diferença. O império das trevas ele encarava como algo real. E ele sabia que todos os que estavam debaixo do reino do Filho do Amor foram tirados de lá, do império das trevas. Se você abrir os teus olhos, você vai ver que o cosmos, que o Satanás, o príncipe desse mundo, ele tem um mundo organizado. Ele usa clínicas, ele usa hospitais, ele usa médicos, ele usa professores. Olha o que os professores estão fazendo. Muitos deles. Tirando a ideia de Deus da cabeça das pessoas. Tudo surgiu de uma evolução. Você diz para eles, o meu relógio também surgiu de uma evolução. Aí eles não acreditam. Mas o mundo inteiro, eles acham que surgiu assim do acaso. O império das trevas é uma realidade. E o inimigo, ele não vem batendo o pé e dizendo, eu sou o inimigo, eu vou te derrotar. Não. Ele vem sorrateiramente através da mídia, através das músicas. Ele vem através de todas as estratégias possíveis. A ponto do Senhor dizer, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque a fé de muita gente está desfalecendo, está perdendo a força aos poucos. Aí Paulo, ele entendia assim, injustos não herdam o reino. E é incrível, irmãos, que nesse mesmo capítulo aí de Coríntios, no capítulo 6, Paulo poderia parar por aí, porque a mensagem está dura, mas ele não parou, não. Ele continuou e fez uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E nessa lista, olha, vamos falar bem baixinho quem está lá. Homossexual está, adúlteros estão. Pessoas que entram pelo caminho. Não vou nem dizer, depois você dá uma olhadinha na lista lá. Se quiser completar, essa lista vai para Gálatas capítulo 5. E não se lembra que o Senhor disse, através de Paulo, o Senhor disse assim, não erreis. Significa que não é como a religião que muita gente aí está pregando. Não, não tem problema, Deus é misericordioso, você pode errar, e o justo cai 7 vezes e levanta. Paulo está dizendo que é assim, mas também não é assim. Ele diz, não erreis, tudo que o homem semear, ceifará. O grande problema é que quando você erra, você semeou, e aí você vai ter que colher. Semeou, não tem como escapar da colheita. Está semeando? O que está batendo aí? Não sei quando, mas que vai bater, vai. O que está batendo? Eu sou a colheita, cheguei. O apóstolo entendia assim que no reino de Deus, ele tinha que dizer, eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Diga aí, eu sou servo do Senhor Jesus. Tá bom, agora diga para o céu ouvir. Eu sou servo do Senhor Jesus. Dizer, todos nós podemos dizer. Agora, ser. O fato de que ele era servo, isso não tirava a autoridade que ele tinha. Ele mantinha um equilíbrio dessa autoridade com o serviço que ele prestava. Pense sobre isso. E a base da autoridade que ele recebeu de Deus, quando ele entra nesse reino, era a submissão que ele tinha a Jesus. Existem pessoas que não conseguem se submeter quase a ninguém, irmãos. Mulheres não conseguem se submeter a maridos, filhos não conseguem se submeter a pais, não conseguem se submeter a líderes na igreja, não conseguem obedecer pastor. Agora, Jesus consegue, diz que é submisso a Jesus e a Deus. Tem alguma coisa aí que parece que não está soando bem. O oleiro está lá. O Deus que tratou com Paulo
Ele trata comigo e trata com todos nós. Porque Ele não quer que nós venhamos a perder a salvação ou a nossa alma. Ele quer nos levar para o céu. E para nos levar para o céu, irmãos, Jesus vai fazer tudo o que for preciso fazer. Já morrer na cruz, Ele já morreu. Mas tem mais coisas que, se for necessário, Ele faz. Ele faz. E com cada um, Ele trata de um jeito. Porque Ele conhece a estrutura de todos. Às vezes, Paulo tinha dificuldade quando ele ia colocar essa autoridade que ele recebeu de Deus. Quem disse que ele era um ministro foi Deus, irmãos. Existem pessoas que têm coragem de abrir a sua boca e apontar o dedo para homens que Deus escolheu, mulheres que Deus escolheu. Quem disse foi Deus. E às vezes ele tinha dificuldade, porque sempre vão existir os desobedientes. E nessas crises de autoridade, por exemplo, você vai para a carta aos Coríntios, vai para a Bíblia, começa a ler os textos de Paulo, e você vai ver como era a reação dele. O que ele escrevia lá, quando ele se deparava com aqueles que achavam que ele não tinha recebido autoridade. Qual era a solução que ele apresentava? Ele disse assim, eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Se é questão de ter autoridade ou não ter, eu sou menor. Aí o próprio apóstolo Paulo ensina, escreve pelo Espírito Santo, ele diz assim, cada um de vocês, considere os outros superiores a si mesmo. Você quer fazer um exercício? É só você olhar para quem está do seu lado e dizer, você é superior a mim. Mas o que significa isso? No reino de Deus as coisas se invertem. Todos os que são menores, esses são maiores. Se você conseguir ser o menor, você vai ser o maior. No reino de Deus é assim. Jesus que falou sobre isso. Toda a honra que vem de Deus, ela se origina na humildade. Se tem soberba, a mão de Deus já está chegando para bater. Deus vai abater. Mas se tem humildade, a mão de Deus está chegando, Ele já vai honrar. É uma lei, irmãos. O que diz lá? Deus usa o menor e o menor se levanta com autoridade espiritual. E eu falava sobre pessoas que têm autoridade política, financeira. Até bem perto de nós aqui tem uma igreja que vocês conhecem a história. O pastor ficou lá na igreja, ficou com um amante que ele tinha. E a igreja toda se debandou, sobrou quase nada. Mas ele não saiu de lá. Ainda dizem que ele comprou uma arma para receber quem fosse lá para tentar. E ficou com poder. Ficou com poder financeiro, ficou com alguns lá. Mas não tem poder sobre a igreja de Deus. Sobre a igreja, não. Deus não está preocupado com essas propriedades. Isso tudo vai ficar aqui. Deus está preocupado com o templo do Espírito Santo, que é você. Sou eu. E o menor, ele se levanta com autoridade espiritual, porque Deus faz isso. O que Paulo entendia? Ele entendia que esse tesouro estava num vaso de barro. Vou correr, já estou encerrando. Estava num vaso de barro. Por quê? Porque a excelência do poder tem que ser de quem? De Deus. Ele entendia que tudo era pela graça, era um favor imerecido. Ele entendia que o poder que Deus deu para ele não era para destruir, era o poder para edificar. Existem pessoas que acham que tem ministério e só destroem, não constroem. Olha o céu, olhando. Olha Deus, olhando. Ele dizia assim, não é que eu não tenho autoridade, mas é que eu queria dar o exemplo. Você lembra de Jesus carregando a cruz? As pessoas diziam, coitado, já era, já acabou, agora ele vai para a cruz, vai morrer. Mal eles sabiam, irmãos. Não é que ele não tinha autoridade, é que ele resolveu dar um exemplo. Se ele quisesse, ele destruía todo mundo que estava ali. Ele é Deus. Mas ele resolveu carregar a cruz como o menor dos menores e dar o exemplo. Paulo fazia isso.
Isso é viver um ministério. Isso é viver um ministério. Ser um exemplo. Se não puder ser um exemplo, outra coisa não vai ajudar. Sabedoria. Ele dizia, eu não quero que a fé de vocês se apoie em sabedoria humana. Paulo conhecia muito mais do que todos os que ele falava ali com eles. Mas ele não queria que a fé deles estivesse na sabedoria, mas queria que a fé deles estivesse no poder e na autoridade de Deus. Por isso que ele disse esses versículos. Eu quero usar um exemplo, vou finalizar com 2 exemplos, tenho mais uns minutinhos. Você olha para um avião como esse, você pensa assim, mas será que esse negócio vai levantar, vai subir do chão? Esse avião, ele leva muito mais do que todos nós que estamos aqui. Ele leva mais de 800 pessoas dentro dele, se for preciso. Mas 800 pessoas não pesam tanto. Porque você pode pôr dentro desse avião aí 560 mil quilos, quase 600 toneladas. Quando os engenheiros puseram esse avião aí para voar, eles fizeram todos os cálculos. Eles tinham certeza que ele levantaria do chão. Aí para quem não entende muito de aerodinâmica, fica pensando assim, mas será que a turbina, será o que faz isso subir? Aí eu estava lendo, e tem uma propriedade da física, foi Deus que fez isso. A gravidade foi Deus que criou. Se você subir em cima e pular daí, a gravidade vai te atrair. Tem uma lei da física que diz assim, que quando uma corrente de ar passa por uma superfície, quanto maior é a velocidade dessa corrente de ar, mais a pressão diminui. Aí os engenheiros descobriram isso. O que eles fizeram? Começaram a fazer asas ou aerofólio com a parte de cima diferente do comprimento da parte de baixo. Aí o que acontece? A velocidade do ar na parte de cima é muito maior, a pressão de cima da asa diminui. E isso provoca um empuxo e a asa leva o avião para cima. Olha só, isso não é milagre, irmãos. Isso é física. E eles fazem os cálculos e dá tudo certo. Ah, não, pode pôr 560 mil quilos dentro desse avião, pode pôr 800 pessoas aí. Liga aí, que quando ele for, dá um espaço para ele, ele vai subir. E você sabe lá no ar quanto que ele dá de velocidade? Quase 1.000 quilômetros por hora. Você anda num carro 100 por hora, parece que você já está voando, né? Ele dá 970 quilômetros por hora no ar. Ele tem, assim, esse Airbus aí, ele tem, acho que 80 metros mais ou menos de comprimento. E isso é física. Agora você imagina um milagre, hein? Você imagina um milagre. Ai, que milagre, esse avião está subindo. São coisas que os próprios homens fazem. Pensa no que o Deus que você serve pode fazer. Pensa seriamente no que ele fez com Paulo. Encerro com esse versículo. O rei exaltou Mardoqueu. Mardoqueu estava lá. Parece que não é nada, né, irmãos? Mas ele é um avião que vai subir. E aqui quem vai fazer ele subir é Deus. Deus pega Mardoqueu, exalta ele de tal forma que o texto bíblico mostra o poder que ele tinha, o valor que ele tinha e a grandeza que ele tinha. Você não está se esquecendo de agradecer a Deus pelo que ele fez com você, não? Eu tenho certeza que Deus fez com você como ele fez com Mardoqueu. Você está agradecendo uma vez por ano? Olha a diferença dele para Amã. Amã queria matar Mardoqueu e fez uma forca. Depois acabou morrendo na própria forca que ele fez. Pergunto, Amã tinha autoridade? Tinha ou não? Vamos encerrar. Tinha autoridade ou não? Amã tinha poder? Ele estava pertinho do rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Irmão, só que essa autoridade, esse poder que ele tinha, era aquela mesma que Paulo tinha quando ele se encontrou, antes dele se encontrar com Jesus. Isso não vale nada, irmãos. Isso pode servir para viver nessa terra. Mas olha a autoridade que Mardoqueu recebeu. Olha o que Deus fez com ele e depois ainda mandou que escrevesse lá.
Você sabia que tem um livro no céu que Deus manda escrever o nome de todos aqueles? Como é o nome desse livro? Como é o nome desse livro? O livro da vida. Cuidado com o que você vai fazer agora, tá? Cuidado. Quem tem o nome escrito nesse livro? Por que não levantou a mão? Vem aqui que eu vou orar por você. Por que não levantou a mão? Ai, tem o pastor Antério, pastor Paulo, vários pastores, Anastácio. Vários pastores vão pôr a mão na sua cabeça já. O nome vai ser escrito agora lá. Deus te trouxe aqui, irmão, para refletir sobre essa palavra, porque o teu nome está escrito lá. Você pode ser um Mardoqueu hoje, amanhã Deus te exalta. Só não seja um Amã, porque senão você vai ser enforcado. E nunca se esqueça do que Deus fez com Paulo. Porque se Deus permitiu que isso fosse registrado 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, é porque nós precisamos saber. E se Deus usou o apóstolo Paulo para